Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Como disse a você, nenhuma mensagem da palavra de Deus, nenhuma mensagem profética é liberada sem que haja um cunho de exortação, consolação e edificação. Tenho falado com você no livro de Joel. Na última quinta-feira, então, dia 14, apresentei a você um cenário, até o título foi Cenário Devastador. E hoje eu quero falar sobre esperanciar. Esperanciando é o título dessa mensagem, desta reflexão, perdão. Então, após um cenário devastador, vem um conselho de Deus. E o conselho está no capítulo 1, a partir do versículo, ou no capítulo 1, versículo 13 e 14. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel está trazendo aqui uma mensagem profética vinda de Deus para o povo, e ele é o portador. E nessa mensagem profética não está obscura, não está escondida a razão do caos. O caos em si está sendo relevado, contado, elucidado, trazido à memória deles, porque aquilo está evidente. Mas junto dessa mensagem vem o que eles deveriam fazer para que a solução chegasse, a solução viesse. E a mensagem é: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram aparamentados, uma roupa diferente, uma roupagem diferente que identificava-os como alguém que estava ministrando diante de Deus pelo povo e diante do povo a Deus. O sacerdote era aquele que levava diante de Deus a necessidade do povo, a necessidade espiritual e todos os aspectos que envolvia a vida do povo. Então, eles tinham roupagem, inclusive, que identificava o ofício sacerdotal, como hoje tem, ainda tem, para muitos ainda tem. E a Bíblia então diz que, e eu não estou dizendo que a roupagem é a relevância, mas ela faz parte daquilo que, como alguém se apresenta para o povo. E a Bíblia então diz que eles deveriam se cingir e lamentar, então eles deveriam se despir da sua roupagem de celebração para vestirem roupas de humilhação, de alguém que estava gemendo diante de Deus. E lê-se, quando vemos a expressão gemendo, alguém que se expõe diante de Deus num grau agudo de necessidade. E a palavra diz: gemei, ministros do altar. Interessante que ao invés de celebrar, eles deveriam gemer. Eles deveriam dizer, contar, falar, mostrar diante de Deus a sua dor e lamentar o pecado. E isso não era um motivo de alegria, um motivo de celebração, isso era um motivo de humilhação, de quebrantamento, de quebrar si mesmo, de mostrar-se, de revelar-se desta forma, que estava se importando com a situação do povo. Entrai e passai vestidos de pano de saco, olha aí, era a roupagem da humilhação, do quebrantamento, para refletir uma necessidade ou refletir uma realidade espiritual que estavam vivendo, de quebrantamento, ou pelo menos deveriam viver. E ele diz: vestivos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta dos manjares e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Porque já nem os elementos mais para essas ofertas haviam, por conta da escassez.
ou seja, até os elementos que eles usavam nos seus cultos ao Senhor já não havia. E ele então diz, a palavra profética diz, santificai um jejum, declarai um jejum. Quando diz santificai um jejum, ela está dizendo o propósito do jejum. Consagrai um jejum. E em fazendo, digam a razão, digam o porquê e diga para quem. Apregoai um dia de proibição. Esse dia de proibição ele é repetido aqui no capítulo 3, versículo 2, do mesmo livro de Joel, quando fala de fazer, quando fala de celebrar uma assembleia solene. Não é no versículo 2, é no outro aqui. Quando fala de celebrar uma assembleia solene ao Senhor, de mostrar-se dessa maneira quebrantados diante do Senhor, ou seja, fazer com que aquela atitude, aquilo que estão fazendo, está no capítulo 2, versículo 15, assembleia solene, um dia de proibição, um dia que vocês vão se voltar unicamente com esse propósito diante de Deus. E a palavra está dizendo, se vocês querem mudança no contexto que vocês estão vivendo, façam isso. Digam para Deus, confessem. Se derramem diante dele. Não se importe com o que os outros vão pensar. Se importem com o que Deus está pensando e vendo. E ele continua dizendo, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra. Por que congregar os anciãos? Porque na cultura dos de Judá, eles eram os mentores do povo. Naquela época, os mais novos ainda ouviam os mais velhos. No tempo de Jesus, em capítulo 8 de João, quando iam apedrejar uma mulher adúltera, a Bíblia diz que todos pegam em pedra para matar a mulher e Jesus diz, se alguém não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E a palavra diz que a começar dos mais velhos até os mais novos, cada um foi deixando a pedra e indo embora. Porque os mais novos copiavam as atitudes dos mais velhos, reverenciavam as atitudes dos mais velhos, consideravam, se importavam, relevavam em autoestima o conselho dos experientes, dos pais, das mães, dos idosos. E a Bíblia então diz que ele diz, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, onde? Na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então ele diz, ajuntai-vos na casa do Senhor e clamai ao Senhor. Ou seja, vão ao templo, vão cultuar ao Senhor, e que o vosso culto seja um movimento de clamor ao Senhor, de clamar ao Senhor, de invocação ao Senhor. Clamar ao Senhor arrependidos para que a circunstância, a situação mude. Eu disse que o título dessa mensagem seria experienciar, experienciando, quando fala de esperança. E quando eu espero alguma coisa fora de mim, eu poderia dizer que era apenas ou tão somente uma esperança. Mas quando eu vejo que nessa questão de circunstâncias que eu espero, depende de uma atitude minha, então eu tenho que esperanciar, ou seja, eu tenho esperança, mas eu sei do meu papel dentro daquela esperança. Então eu vou experienciando, eu tenho uma esperança, mas eu vou também me comportando de maneira que me identifique com aquilo que eu aguardo que aconteça. Então eu entendo a minha participação no processo. Eu clamo ao Senhor, eu invoco ao Senhor, mas eu sei que para que a bênção que eu preciso, que Deus tem para trazer, aconteça e venha até a mim, precisa de uma atitude minha, não somente de Deus. Então, experienciar ou viver uma vida experienciando as coisas de Deus me envolve a minha decisão, envolve o meu entendimento em relação àquilo que está acontecendo. Agora eu volto a dizer o que disse a você na quinta passada. Se
nesse processo de caos ou de perturbação ou desajustes ou de alguma coisa está acontecendo que eu não gostaria que estivesse, eu não compreendo a minha participação na causa, mas também no processo de mudança, então nada relevante vai acontecer. Que esta simples meditação sirva para que eu e você reflitamos sobre a nossa vida, sobre o que esperamos e sobre o que experienciamos. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.